Após 26 anos de buscas, Ingrid foi encontrada numa adega cuidadosamente escondida no meio de uma floresta profunda. Ninguém sabia que este lugar existia. Durante um quarto de século, as buscas seguiram numa direção completamente diferente, mas a verdade estava mais perto do que qualquer um poderia imaginar. 19 de agosto de 1997, 14h55. O autocarro escolar parou na inversão de marcha da estrada FV 157, perto de uma densa área florestal. As portas do autocarro abriram-se e Ingrid Ö, aluna da escola primária com pouco menos de 10 anos, saiu. O motorista do autocarro, um homem de 42 anos chamado Anders, recordaria mais tarde ter visto Ingrid seguir confiantemente pelo caminho habitual para casa. O seu trajeto passava por um trilho na floresta, apenas cerca de 700 metros até a casa da família. O relógio marcava exatamente 15h35 quando o pai de Ingrid ligou para a polícia informando sucintamente: a Ingrid não voltou para casa. Os polícias chegaram ao local exatamente meia hora depois. As primeiras buscas não deram em nada. O solo estava seco, limpo, sem sinais de luta. O cão Dachshund trazido não conseguiu detetar o rasto, o que surpreendeu os experientes sinólogos. Do autocarro até casa, Ingrid percorria aquele trilho diariamente e nunca antes tinha ocorrido qualquer incidente ali. A única coisa que os investigadores notaram foi que o motorista do autocarro mencionou um homem estranho com um capuz escuro, visto por volta das 15h05 numa estrada florestal vizinha. Ele movia-se em direção à paragem do autocarro, carregando uma mochila volumosa nas costas. O motorista não conseguiu ver o rosto. Simultaneamente, exatamente às 15h20, um vizinho idoso e reformado fez uma breve chamada para a polícia. Ele relatou ter ouvido um som metálico invulgar, como se algo grande e pesado tivesse sido arrastado sobre metal. O reformado descreveu o local como sendo mais para dentro da floresta, aproximadamente meio quilômetro a leste do trilho principal. O operador da polícia registrou a chamada, mas não lhe deu especial atenção naquele momento. As primeiras horas de busca são sempre cruciais. Quase imediatamente, surgiram suspeitas sobre duas pessoas. O primeiro foi o ex-padrasto de Ingrid, um homem chamado Jonas, que vivia a 18 quilômetros do local do incidente. Jonas e a mãe de Ingrid estavam envolvidos numa prolongada disputa judicial sobre pensão de alimentos. Este era um facto seco. A polícia não revelou quaisquer detalhes de imediato. A segunda pessoa tornou-se suspeita um pouco mais tarde. Era um caçador local solitário, conhecido pelos habitantes da aldeia mais próxima pela sua rispidez, caráter rude e comportamento imprevisível. Ele era proprietário de um velho veículo todo-terreno, bastante usado, que era frequentemente visto naquelas áreas. A investigação notou que este homem já tinha estado várias vezes no radar da polícia por motivos domésticos, mas nunca se tinha chegado a acusações sérias. A investigação agiu rapidamente. Apenas 2 horas após a denúncia do desaparecimento, o ex-padrasto foi chamado à esquadra. Jonas não ofereceu resistência. Forneceu voluntariamente uma amostra de DNA e respondeu de forma breve e clara a todas as perguntas. 40 minutos depois, foi submetido a um polígrafo, um aparelho que registra os mais pequenos sinais de mentira. O operador do teste, ao relatar os resultados mais tarde, disse sucintamente: polígrafo sem oscilações. O álibi de Jonas foi confirmado 1 minuto após o fim do procedimento. No bolso do seu casaco foi encontrado um recibo de uma estação de serviço. Segundo o documento, ele estava longe da estrada FV 157 exatamente no momento em que Ingrid desapareceu. Entretanto, as buscas continuavam. Foi levantado um helicóptero com termovisor especialmente concebido para a busca noturna de desaparecidos. Às 20h15, o termovisor detetou algo invulgar, uma grande mancha brilhante,
localizada a aproximadamente 800 metros a norte do trilho florestal principal. O piloto sinalizou à equipa terrestre que havia uma área suspeita que exigia uma verificação minuciosa. Mas, literalmente, alguns segundos depois, o equipamento começou a falhar, perdendo o foco e a ligação com o ecrã. O helicóptero desceu abruptamente. O piloto mal conseguiu estabilizar a máquina antes que a tecnologia falhasse completamente. A gravação interrompe-se. A investigação entrava na sua primeira noite. O quartel-general das buscas foi urgentemente transferido para o antigo edifício da administração florestal local. No dia seguinte, o caçador solitário John S., que ainda ontem respondia calmamente às perguntas da polícia, ficou inesperadamente em silêncio. A sua cooperação terminou de forma abrupta e inesperada. Em vez de explicações, John exigiu firmemente um advogado. Tal mudança alertou imediatamente os investigadores. Nos interrogatórios anteriores, ele respondia de forma clara, sem hesitações. Agora, apenas silêncio e recusa em comentar os eventos subsequentes. Depois disto, a equipa de investigação começou a examinar mais atentamente o passado de John. Em documentos de arquivo de 1990, foi descoberto um detalhe curioso. Ele já tinha figurado num caso, embora apenas como testemunha. O incidente ocorreu no Filk, região administrativa vizinho. Na altura, foi apresentada à polícia uma queixa sobre um ataque a uma jovem. John foi interrogado juntamente com outras testemunhas. Pouco depois de uma breve conversa com o investigador, foi mandado para casa. Nenhuma acusação formal foi feita contra o homem. Nada mais de relevante sobre esse caso foi preservado no arquivo, mas o investigador anotou este ponto brevemente, laconicamente, a lápis nas margens do relatório. John S., testemunha, sem acusações. Para a investigação, isto não passava de um facto, mas suficientemente significativo para aumentar a atenção às ações do caçador. O álibi de John, à primeira vista, parecia convincente. Ele apresentou um recibo de uma loja de caça na localidade de Howden, datado do mesmo dia, 19 de agosto de 1997. Hora no recibo, 15:05. O investigador pegou num mapa e num cronômetro. Da loja até o local onde Ingrid foi vista pela última vez eram exatamente 38 minutos de carro. Se acreditasse no recibo, então, matematicamente, o seguinte emergia. John tinha exatamente 17 minutos de janela cega. Um intervalo que não era confirmado por quaisquer documentos ou testemunhas. A simples aritmética construía uma cadeia lógica. 38 minutos de viagem mais 17 minutos de janela cega. Os investigadores discutiram brevemente entre si. Seriam 17 minutos suficientes para interceptar Ingrid discretamente no seu caminho para casa? Esta questão permaneceu sem resposta, mas criou uma inquietante incerteza em torno do álibi de John. Na manhã seguinte, a polícia obteve um mandado para inspecionar a cabana de caça de John e apreendeu as suas armas. Na coronha de madeira de uma das espingardas foram encontradas manchas semelhantes a sangue. O laboratório trabalhou rapidamente. Algumas horas depois, os resultados da análise estavam na mesa do investigador. Secamente, com caligrafia médica, o relatório dizia: perícia, Cervus elaphus. O sangue pertencia a um veado. A tensão na esquadra diminuiu um pouco, mas a dúvida ainda não desapareceu completamente. O próprio facto da presença de sangue na arma não era decisivo, mas aumentava a cautela. O caçador continuava em silêncio. No mesmo dia, as buscas no terreno continuaram. Agora, juntaram-se à investigação cães treinados para odores especiais. Um dos experientes cães farejadores levou subitamente os sinólogos por um rasto quase imperceptível. O rasto levou diretamente a uma velha armadilha, pertencente a John. A armadilha estava colocada na orla de uma área pantanosa impenetrável,
aproximadamente a 1 quilômetro a nordeste do trilho florestal por onde Ingrid costumava passar. O cão farejador parou junto à armadilha, visivelmente agitado, e depois continuou abruptamente. Algumas dezenas de metros depois, o animal parou subitamente na fronteira da área pantanosa. O cheiro desapareceu abruptamente. O cão perdeu o rasto. Os sinólogos falaram brevemente entre si e marcaram o ponto no mapa. Por que razão o rasto terminava exatamente ali, ninguém entendia ainda. A questão sobre o propósito da armadilha naquele local também ficou sem explicação. Entretanto, a investigação foi forçada a mudar temporariamente o foco para outras linhas de investigação, para não perder tempo precioso nas primeiras 24 horas após o desaparecimento de Ingrid. Enquanto os investigadores continuavam a explorar diferentes versões, surgiu inesperadamente um novo episódio estranho no caso. No diário escolar de Ingrid foi encontrada uma breve anotação, feita com uma caligrafia que não era a dela. Não vás para casa sozinha. A assinatura era ilegível, rabiscada apressadamente, com letras pequenas. O professor que descobriu a anotação não conseguiu dizer com certeza quem a tinha deixado. A comunidade escolar era composta por muitos alunos e funcionários. Não foi possível identificar o autor imediatamente. Esta nota foi imediatamente classificada como um documento-chave do caso. Após o aparecimento da misteriosa anotação, os investigadores chamaram a mãe de Ingrid para uma conversa adicional. Durante uma conversa breve e seca, a mulher relatou aos investigadores um detalhe que tinha omitido anteriormente. Em meados de junho, cerca de 2 meses antes do desaparecimento de Ingrid, um homem desconhecido ligou-lhe. A chamada foi estranha, a conversa curta e perturbadora. O homem, sem se identificar, afirmou que era a altura de a família saldar uma dívida por um determinado serviço. Ele não explicou o que queria dizer, mas o tom da conversa foi frio e confiante. A mãe de Ingrid recusou-se a discutir a dívida, disse que não sabia de nada e terminou rapidamente a conversa. Ela não contou a ninguém sobre esta chamada, evitando especialmente mencioná-la ao marido. Na polícia, explicou que temia as consequências e não queria trazer preocupações adicionais para as relações familiares. Após a confissão da mãe, os investigadores realizaram uma verificação minuciosa dos documentos financeiros da família. Extratos bancários, contas, dívidas e créditos dos últimos 3 anos foram revistos e verificados 2 vezes. O resultado foi inequívoco. Nenhuma dívida, nenhuma atividade suspeita nas contas da família foi detetada. A chamada telefônica também foi verificada. O número pertencia a um cartão SIM pré-pago comprado em Oslo. O vendedor de um pequeno quiosque de jornais confirmou a venda, mas naturalmente o comprador não deixou quaisquer documentos. O facto da chamada foi confirmado, mas os motivos para a sua realização não foram apurados. Para a polícia, isto tornou-se mais uma contradição incompreensível e preocupante na investigação. Na busca por pistas, a investigação voltou a sua atenção para outra pessoa do círculo próximo da família, o primo mais velho de Ingrid, chamado Lars. Lars tinha acabado de fazer 22 anos. Vivia na localidade vizinha e era conhecido pela sua fraqueza por máquinas de jogo. Os investigadores realizaram uma série de verificações tentando perceber se Lars poderia ter alguma relação com o ocorrido. A suposição era que Lars poderia precisar de dinheiro e ter decidido fazer algo desesperado. Ele foi chamado para interrogatório. Estava calmo, mas breve nas respostas. No entanto, a suspeita parecia fundamentada e a polícia decidiu verificar o seu álibi da forma mais minuciosa possível. Contudo, algumas horas depois, esta versão foi completamente refutada. A verificação dos registros da quinta onde Lars trabalhava deu um resultado inequívoco. Na noite e no dia do desaparecimento de Ingrid, ele trabalhou continuamente. O sistema de controle eletrônico nas máquinas de ordenha registrava cada etapa do seu trabalho, ao minuto. Não havia a menor hipótese de Lars ter saído discretamente do local de trabalho e regressado. A suspeita foi completamente descartada.
e a investigação voltou ao ponto de partida. Enquanto a polícia trabalhava na verificação de álibis e versões, chegou à redação do jornal local Ostfold Avis uma carta estranha sem remetente. Na mensagem curta de apenas uma linha estava escrito o seguinte: procurem onde as bagas do pântano escondem o ferro. A mensagem estava escrita em letras maiúsculas numa folha de papel branco normal. O autor da carta anônima não deu a menor explicação, e a metáfora causou perplexidade nos jornalistas que imediatamente entregaram a carta à polícia. No quartel-general da investigação foi levada com toda a seriedade, embora ninguém conseguisse entender completamente o que aquelas palavras indicavam. A polícia não fez suposições sobre o possível significado da carta, simplesmente anexou-a aos materiais do caso. Os peritos forenses examinaram cuidadosamente a carta, mas não foram encontradas impressões digitais ou quaisquer outros vestígios no papel que pudessem indicar o autor. Em breve, esta mensagem ocupou o seu lugar no quadro geral, e os investigadores voltaram a estudar outros detalhes do caso. Chegou o ano de 2023. Marius L., um geodesista profissional, estava a realizar o mapeamento da área florestal no Fiuk, utilizando a avançada tecnologia LIDAR, varrimento a laser do relevo a partir do ar. Entre a massa uniforme de dados no monitor, de repente, manifestou-se claramente uma subsidência retangular do solo com dimensões de 1,9 por 2,3 metros. Descobertas semelhantes não aconteciam com frequência. A tecnologia LIDAR permitia ver as mais pequenas alterações no relevo, escondidas sob a densa vegetação arbórea. Marius anotou imediatamente as coordenadas do objeto invulgar e comunicou o facto à esquadra de polícia local. Foi enviada ao local uma equipe operacional da polícia com peritos forenses. Após uma inspeção preliminar, decidiu-se fazer uma pequena escavação no local da anomalia detetada. Sob a camada de turfa florestal e terra, em breve surgiu uma porta metálica, parcialmente enferrujada, com uma marca de mão claramente visível, deixada muitos anos antes. Os peritos desmontaram cuidadosamente a porta e examinaram minuciosamente o achado. Dentro desta estrutura escondida, a polícia descobriu os restos mortais de uma pessoa, cuja baixa estatura e roupas imediatamente evocaram uma associação preocupante nos investigadores. Entre os objetos recuperados das profundezas encontrava-se também um casaco velho, há muito inutilizado. Na etiqueta lia-se claramente a inscrição: Ingrid E. Após 26 anos de buscas, este foi o primeiro achado significativo diretamente ligado a Ingrid. Os investigadores não descreveram detalhadamente o estado do que foi encontrado, limitando-se apenas à confirmação oficial da identidade através da roupa e das provas associadas. Os especialistas que estudaram o local da descoberta estabeleceram em breve a data aproximada em que a porta foi retirada das dobradiças. Presumivelmente, isso ocorreu no início dos anos 2000. Para esclarecer as circunstâncias, os investigadores voltaram a contactar os residentes das localidades próximas. Um dos vizinhos, guarda florestal, confirmou um facto interessante. Em 2002, não muito longe, a cerca de 800 metros da adega encontrada, ele observou uma tenda montada durante várias semanas. Segundo ele, na altura, trabalhava ali um pequeno grupo de lenhadores sazonais. Ele lembrava-se claramente da tenda, mas não conseguia recordar ou nomear as pessoas específicas que lá viveram naquele período. Este facto foi imediatamente registrado nos materiais da investigação, mas não forneceu mais detalhes concretos. Restava aos investigadores apenas tomar nota desta informação e continuar a procurar. Entretanto, os peritos forenses continuavam a examinar a porta, tentando extrair o máximo de informação possível. O laboratório obteve rapidamente os primeiros resultados da análise de DNA recolhido da superfície metálica. Inesperadamente, descobriu-se que a amostra de DNA coincidia completamente com um perfil anteriormente não identificado, que em 1998 recebeu o nome de código Homem A. Pela primeira vez, este perfil apareceu nos materiais do caso quando, um ano após o desaparecimento de Ingrid, foi encontrada uma beata de cigarro perto da casa da família.
Na altura, esta prova despertou interesse, mas nunca teve qualquer desenvolvimento posterior. A pessoa a quem pertencia o DNA não pôde ser identificada, e o perfil Homem A permaneceu apenas uma anotação misteriosa nos arquivos da polícia. Assim, décadas depois, o Homem A voltou a estar no centro das atenções da investigação. No entanto, quem ele era permanecia um mistério que a polícia teria de desvendar novamente. Quando a equipa de investigação tentou estudar mais detalhadamente os registros de arquivos sobre o Homem A, deparou-se com um obstáculo inesperado. Nos arquivos oficiais da polícia constava que o perfil Homem A tinha sido completamente eliminado do sistema em 2014. Como explicação formal, havia uma breve anotação feita em linguagem protocolar padrão: eliminado por ser irrelevante. Este facto burocrático causou perplexidade nos experientes agentes da polícia. Quem exatamente tomou a decisão de apagar uma prova tão importante da base de dados e por que razão foi considerada irrelevante não estava indicado nos arquivos. A investigação encontrou-se numa situação em que uma prova valiosa desapareceu simplesmente devido a uma decisão administrativa. Após a descoberta de novas circunstâncias e das estranhezas com os arquivos, o caso de Ingrid foi imediatamente devolvido ao Estatuto de Investigação Ativa. A chefia da polícia decidiu criar uma força-tarefa operacional especial, Interfilk, destinada a unir esforços para a continuação da investigação. A verificação dos materiais de arquivo das administrações florestais deu os resultados que os investigadores esperavam há muitos anos. Nos documentos de agosto de 1997, constava que a brigada de lenhadores que trabalhava naquela área era liderada por um homem chamado Knut R. Na altura, ele tinha 45 anos. Nas bases de dados da polícia, o seu nome estava assinalado. Knut já tinha antecedentes criminais, embora não por crimes graves. Não havia motivos diretos para suspeitar dele antes desta verificação, mas a coincidência de circunstâncias levou os investigadores a prosseguir. Descobriu-se que em 2002, Knut morreu num acidente de viação, e a única forma de obter uma amostra do seu DNA era através da exumação. Os peritos trabalharam de forma rápida e precisa. O resultado foi categórico e irrefutável. O perfil genético de Knut R. coincidia completamente com o perfil do Homem A, encontrado em 1998 na beata de cigarro perto da casa da família de Ingrid, bem como com os vestígios de DNA na porta da adega secreta. A probabilidade de coincidência aleatória foi completamente excluída, 1 em 1.015. A investigação já não tinha dúvidas. Após a obtenção de provas irrefutáveis, os investigadores reconstruíram a cronologia e os detalhes dos eventos de agosto de 1997. Knut utilizou a adega florestal abandonada como um esconderijo secreto, bem camuflado de olhares casuais. A 19 de agosto, ele interceptou Ingrid no seu caminho para casa e colocou-a à força dentro do compartimento escondido, bloqueando firmemente a porta metálica com um tronco pesado. Não havia testemunhas por perto e ninguém ouviu ou notou o que aconteceu. De acordo com a conclusão dos peritos médico-legais, Ingrid sofreu uma ferida na perna que levou ao desenvolvimento de sepsis. O relatório oficial constatou a ocorrência da morte dentro de aproximadamente 4 a 6 semanas após o desaparecimento. A presença de uma conduta de ventilação explicava por que os cães não sentiram o odor característico durante as buscas iniciais. O ar circulava de tal forma que não deixava odores na superfície. Estes detalhes foram expostos pelos investigadores de forma seca, clara e sem acrescentos emocionais. Em janeiro de 2024, o caso teve seguimento a nível jurídico. Os pais de Ingrid apresentaram oficialmente uma ação judicial, na qual exigiam que a administração florestal fosse reconhecida como cúmplice no crime devido à negligência e falta de controle adequado sobre os seus funcionários. Na ação, indicava-se que uma gestão responsável na administração florestal poderia ter evitado o ocorrido.
O Ministério da Justiça da Noruega examinou cuidadosamente as alegações, mas acabou por negar provimento à ação da família, citando a falta de provas suficientes de uma ligação direta entre as ações da direção da administração florestal e as ações de Knut A. Esta decisão causou ampla ressonância pública. Sondagens estatísticas mostraram que aproximadamente 48% dos residentes da região apoiaram a decisão do Ministério, enquanto 46% a consideraram incorreta e exigiram uma revisão. Os restantes abstiveram-se de quaisquer comentários. A sociedade ficou efetivamente dividida, mas juridicamente o caso foi finalmente encerrado e não foram aceites quaisquer apelos subsequentes. Após o encerramento definitivo do caso, o local da descoberta foi oficialmente reconhecido como memorial. A polícia instalou uma cerca baixa de madeira em redor da adega escondida, limitando o acesso de estranhos. No local foi colocada uma modesta placa metálica com uma inscrição lacônica: "A floresta silencia mais tempo que o homem." Este texto simples e austero tornou-se a única lembrança do que aconteceu ali há 26 anos. As autoridades não acrescentaram quaisquer explicações, detalhes ou comentários adicionais. Os órgãos de investigação cessaram oficialmente quaisquer ações relacionadas com este caso. Todos os documentos foram arquivados, as provas entregues para armazenamento nos fundos estatais e as equipas operacionais envolvidas na investigação foram desmobilizadas e regressaram ao trabalho cotidiano. Nem aos jornalistas, nem ao público em geral foram fornecidos materiais ou comentários adicionais, para além do relatório oficial. No final, restou apenas aquele mesmo silêncio de que falava a placa instalada. Os eventos do desaparecimento e morte de Ingrid Ö permaneceram para sempre parte da história da região. Mas o caso, finalmente, foi oficialmente encerrado. Depois que a rapariga saiu da casa da sua amiga, desapareceu subitamente sem deixar rasto. A polícia começou imediatamente a procurá-la, mas não conseguiu encontrar nenhuma pista sobre o seu paradeiro. Ao amanhecer do dia seguinte, a polícia solicitou as gravações da videovigilância. A descoberta nas fitas chocou a todos. Na manhã de primavera de 16 de março de 1992, em Sarasota, Flórida, nasceu Carly Brusher. Os seus primeiros anos de vida foram marcados pelo divórcio dos pais, após o qual passou a viver com a mãe. No entanto, o seu pai, que se mudara para Nova York, continuou a manter uma relação calorosa com a filha, e Carly voava frequentemente para o visitar durante as férias e feriados. Depois de a mãe se casar novamente, um padrasto entrou na família, tornando-se um segundo pai para Carly. Neste novo ambiente familiar, Carly teve um irmão mais novo, com quem desenvolveu uma relação muito próxima. Carly, sempre sorridente e cheia de energia, tinha um grande círculo de amigos que a apreciavam pela sua alegria e atitude positiva. No último dia do mês de janeiro de 2004, Carly decidiu passar a noite em casa da sua amiga. Divertiram-se muito juntas e na manhã de domingo, Carly começou a fazer as malas para regressar a casa. Mal podia esperar para chegar a casa, pois à noite esperava um grande evento, a final do campeonato de futebol americano, que queria assistir com a sua família. Normalmente, Carly era buscada por um dos pais, mas desta vez, tanto a mãe como o padrasto estavam ocupados. Por isso, decidiu ir a pé, pois era um dia de sol e ficava a pouco mais de 1 milha de casa. Saiu da casa da amiga por volta das 18h15 da noite, depois de informar os pais da amiga que a sua mãe tinha dado luz verde para o seu regresso. A mãe de Carly estava preocupada com o desaparecimento da filha e decidiu ligar para a mãe da amiga para saber onde a rapariga estava. A mãe da amiga confirmou que Carly tinha saído de casa. Para esclarecer a situação, a mãe de Carly pediu ao marido, Steven, que fosse de carro procurá-la. Steven partiu rapidamente, mas a viagem foi infrutífera. A rapariga não estava em lado nenhum. Preocupado, ele percorreu o trajeto várias vezes, mas não a encontrou. Quando contou à esposa sobre a busca sem sucesso, ela ficou ainda mais preocupada. A estrada entre a casa da amiga de Carly e a sua própria casa era reta.
e era improvável que a rapariga tivesse virado para outro lado. A mãe começou a ligar para os amigos da filha na esperança de que ela pudesse ter passado por casa de um deles, mas ninguém tinha visto a rapariga naquela noite. Juntamente com o padrasto, passaram a noite na esperança de que Carly aparecesse em breve. Quando às 8h30 ainda não havia sinal da rapariga, a mãe, preocupada, decidiu chamar a polícia. Os agentes iniciaram imediatamente uma operação de busca. Seguindo o caminho conhecido de Carly, interrogaram cuidadosamente o pessoal das instalações locais, vasculharam os bairros residenciais e procuraram testemunhas que pudessem ajudar na investigação. Ao mesmo tempo, outras equipas da polícia revistaram todos os cantos e procuraram no parque próximo. Mas os seus esforços para encontrar Carly foram em vão. Trabalharam incansavelmente durante toda a noite. Mas, infelizmente, nem amigos nem conhecidos tinham visto Carly naquela noite. E também não foram encontradas testemunhas. À medida que o caso se intensificava, a polícia colocou o padrasto de Carly sob vigilância, pois ele morava na mesma área e era frequentemente visto nas proximidades. O padrasto afirmou que tinha contactado essa esposa imediatamente após a sua chegada e que também se manteve em contato durante a busca pela rapariga. A confirmação do seu álibi pela esposa levou os investigadores a duvidar da sua possível inocência. Durante o interrogatório, Steven fez uma observação curiosa à polícia. Mencionou que, enquanto procurava Carly pelas ruas da cidade, reparou frequentemente na mesma caminhoneta vermelha que parecia andar para trás e para a frente sem rumo. Isto aconteceu numa determinada secção da estrada. Quando chegou à casa da amiga de Carly, o mesmo veículo apareceu à sua frente. Descobriu-se que a caminhoneta pertencia a Ron, o padrasto da amiga de Carly. Esta informação levou os investigadores a considerar seriamente uma possível ligação entre Ron e o desaparecimento da rapariga. E em breve tiveram mais razões para suspeitar. Ao amanhecer do dia seguinte, cães de busca foram chamados ao local do crime. Deveriam farejar objetos pertencentes a Carly para seguir o seu rastro. Os cães encontraram o rastro ao longo da estrada que saía da casa da amiga. Mas depois aconteceu algo inesperado e enigmático. A meio caminho da casa de Carly, os polícias, guiados pela intuição dos seus cães de serviço, pararam numa lavagem de carros. Aqui, na borda do parque de estacionamento, os rastros de Carly desapareceram subitamente. Os investigadores suspeitaram que a rapariga poderia ter escolhido outra rota para chegar a uma estrada próxima que lhe facilitaria o caminho para casa. No entanto, o desaparecimento das suas pegadas na lavagem de carros preocupou os investigadores e levantou uma série de questões. Decidiram isolar esta área para intensificar a busca por mais provas que pudessem ajudar na investigação e na procura da rapariga. As investigações tomaram um novo rumo. Os polícias tiveram acesso a material de vigilância do pátio traseiro desta lavagem de carros. O proprietário da lavagem de carros ajudou os polícias, indicando que tinha equipado o seu terreno com um sistema de segurança e estas câmaras equipadas com sensores de movimento que gravaram um momento chave nesta investigação confusa. Nas gravações de vídeo, vê-se um homem desconhecido a aparecer subitamente de uma esquina no dia 1 de fevereiro às 18 horas e a aproximar-se de uma rapariga que passava, que parecia ser Carly. O homem agarrou-lhe a mão e pareceu dizer algo, após o que ambos desapareceram do campo de visão da câmara. Os investigadores que examinaram as filmagens concluíram que provavelmente tinham testemunhado o momento de um crime. As gravações foram chocantes para todos os que as viram e confirmaram a gravidade da situação e a necessidade de intervenção policial imediata. A polícia, que investigava o desaparecimento de Carly, concentrou-se no material de vídeo das câmaras de vigilância. Apesar da má qualidade do material, o principal objetivo da investigação era identificar o homem que aparentemente tinha ameaçado a rapariga. No vídeo, via-se claramente como ele metia a mão no bolso, como se quisesse indicar que tinha uma arma. Durante toda a investigação, os policiais suspeitaram de Ron, o padrasto da amiga de Carly, que possuía uma caminhoneta vermelha. Isto levou a especulações de que ele poderia ser o homem misterioso da gravação, que possivelmente usou ameaças para obrigar Carly a ir com ele.
Devido à notícia de que Carly tinha desaparecido depois de sair de casa, os seus pais ficaram alarmados e iniciaram uma busca. Ron foi chamado para interrogatório, onde negou qualquer envolvimento no desaparecimento de Carly. Afirmou que às 18h20 ainda estava no trabalho, o que contradizia as gravações das câmaras de vigilância. Steven relatou que tinha visto uma caminhoneta na lavagem de carros, o que apenas reforçou as suspeitas contra Ron. Ron salientou que a sua preocupação com a segurança de Carly era tão grande que ele e a esposa começaram imediatamente a procurá-la. A investigação chegou a um impasse quando os colegas do suspeito foram interrogados. Todos os colegas de Ron confirmaram que ele tinha saído muito depois da hora combinada. Num esforço para esclarecer o caso, os investigadores obtiveram permissão para revistar o carro de Ron, mas não foram encontradas provas da presença da rapariga no seu interior. Com isso, ficou claro para as equipes da polícia que Ron não tinha nada a ver com o desaparecimento de Carly. Ele era inocente. No entanto, os investigadores continuaram o seu trabalho, concentrando-se no material de vídeo do local do crime. De particular interesse era a roupa do homem não identificado no material de vídeo. Parecia ser um uniforme de trabalho com um emblema ou dístico no peito. Os especialistas tentaram melhorar a qualidade do vídeo para decifrar a inscrição, mas todos os seus esforços foram em vão. Suspeitaram apenas que poderiam ser vistas 3 letras no emblema. Esta pequena pista tornou-se um verdadeiro quebra-cabeça para a polícia, pois cada nova prova apenas aprofundava a investigação em vez de a aproximar da solução do crime. Devido à baixa resolução do material de vídeo, era impossível reconhecer o rosto do suspeito. A polícia distribuiu urgentemente o material de imagem disponível do suspeito aos meios de comunicação locais, incluindo canais de televisão e jornais, na esperança de que alguém pudesse reconhecer o homem no vídeo. A esquadra da polícia recebeu numerosas chamadas de cidadãos que especulavam sobre quem poderia estar nas gravações, embora a maioria não tivesse a certeza das suas suposições. Após uma nova melhoria da qualidade das filmagens, constatou-se que o suspeito tinha tatuagens pouco visíveis no corpo, que, no entanto, não podiam ser reconhecidas devido à má qualidade das filmagens. Isto levou a numerosas especulações na opinião pública, que partilharam de bom grado as suas suposições com a polícia. Cada uma destas informações foi registrada pelo grupo de investigação. Tudo mudou na manhã de 3 de fevereiro, quando uma chamada específica chamou a atenção da polícia, que poderia levá-los à pista do suspeito. Um homem chamado Ed, um antigo colega de Joseph Smith, conseguiu identificá-lo inequivocamente no material de vídeo. Reparou em características familiares, um andar peculiar, uma aparência marcante e um estilo de vestir específico. Joseph, um pai de 3 filhos de 37 anos e antigo mecânico de automóveis, era conhecido da polícia devido ao seu extenso registro criminal. Embora se tivesse divorciado da esposa e não tivesse contato com os filhos, tinha sido detido mais de 12 vezes por atividades ilegais, incluindo privação de liberdade. Smith violou as suas condições de liberdade condicional 2 vezes no ano passado. Apesar destas violações, ele ainda estava em liberdade. Nessa altura, a polícia estava ocupada com a investigação do desaparecimento da rapariga e decidiu verificar os vídeos de vigilância na área onde a rapariga tinha desaparecido. Nessa altura, a polícia sabia que Smith possuía um Lincoln castanho. No entanto, este não era visível no material de vídeo, mas sim um Buick claro, que tinha passado várias vezes pelo local do crime e parado no parque de estacionamento da lavagem de carros apenas 3 minutos antes do incidente. Devido à má qualidade das filmagens, infelizmente, não eram visíveis detalhes importantes. Embora Smith e o seu veículo não fossem visíveis no local do crime, os polícias decidiram verificar o local. Descobriram que Smith alugava um quarto a um casal de idosos. Os investigadores foram ao seu endereço e começaram a observá-lo. Em breve, constataram que os proprietários da casa não estavam em casa. Pouco depois, constataram que Smith estava em casa. Os polícias decidiram entrar na casa,
mas ninguém respondeu às suas batidas. Então, pediram ajuda a um agente responsável pela supervisão de Joseph, que estava em liberdade condicional. Cerca de 45 minutos depois, a irmã de Smith chegou para ajudar os policiais a tirá-lo de casa. Ela conseguiu. Smith afirmou que não tinha estado lá naquele dia e que não tinha nada a ver com o desaparecimento da rapariga. Quando os investigadores mostraram a Smith o material de vigilância, ele reconheceu algumas semelhanças entre si e o homem no vídeo, mas continuou a negar a sua culpa. Os investigadores obtiveram a sua permissão para investigar o quarto e o carro sem mandado judicial. No quarto encontraram vários fatos de trabalho cinzentos de mecânico, semelhantes à roupa do homem no vídeo, bem como um dístico com 3 letras, Joe, que correspondia às 3 letras no peito do suspeito no vídeo, e também era o seu nome abreviado. No entanto, não foram encontradas provas inequívocas no seu quarto do envolvimento de Smith no crime. Durante a busca, o proprietário da casa regressou e confirmou que Smith tinha estado em casa por volta das 6:30 da tarde, pois tinha ligado para a ex-mulher do seu telefone fixo. Com isso, Joseph tinha um álibi sólido. Durante a busca ao carro de Joseph Smith, a polícia encontrou algo que parecia 2 colheres, provavelmente usadas para fins ilegais. Devido a esta descoberta, Smith foi preso por violação das suas condições de liberdade condicional e levado imediatamente para essa esquadra da polícia. Entretanto, os investigadores examinaram outras pistas e possíveis suspeitos neste caso. Mais tarde nesse dia, no entanto, houve uma reviravolta inesperada. O marido da mulher, a quem Smith alugava um quarto, apareceu na esquadra. Afirmou que a sua esposa poderia ter dado informações falsas devido a problemas de saúde. Segundo ele, Smith saiu de casa no dia do desaparecimento por volta das 3 da tarde e regressou na manhã seguinte às 7, vestindo a roupa de trabalho de um mecânico. Isto confirmou que Smith não tinha álibi para a hora do crime e que tinha enganado a polícia ao afirmar que estava em casa nessa altura. Mas o mais interessante ainda estava para vir. Descobriu-se que o Buick Claro, que tinha entrado no parque de estacionamento da lavagem de carros 3 minutos antes do incidente, pertencia ao proprietário da casa. E Joseph tinha lhe pedido o carro emprestado naquela noite. O proprietário do Buick Claro, que Smith usou, queixou-se da desarrumação no interior do carro depois de Joseph o ter devolvido. Objetos tinham sido derrubados e os bancos tinham sido deslocados, sem que houvesse explicação para isso. Estes acontecimentos rapidamente tornaram Joseph o principal suspeito. O seu comportamento era bizarro, pois recusou-se a falar com os investigadores sem a presença de um advogado, o que apenas reforçou as suspeitas. Finalmente, foi novamente preso por violação das suas condições de liberdade condicional. A próxima reviravolta ocorreu quando o irmão de Joseph, John, apareceu na esquadra da polícia no dia seguinte. Contou que mal tinha tido contato com o irmão durante anos. No entanto, na noite anterior ao incidente, a 1 de fevereiro, Joseph ligou-lhe inesperadamente. John recusou-se a falar com ele, mas Joseph apareceu em sua casa algumas horas depois. Aparentemente, Joseph estava sob a influência de substâncias após o que o irmão o expulsou. Algum tempo depois, John viu o vídeo num noticiário e reconheceu imediatamente o irmão. Os polícias pediram-lhe que os ajudasse a obter uma confissão de Joseph, o que John fez. Ele e a mãe visitaram Joseph na prisão, onde os irmãos falaram durante cerca de 1h30. No entanto, quando John saiu da prisão, constatou que o irmão não tinha confessado o seu envolvimento no crime. Joseph continuou a afirmar a sua inocência. Isto levantou a suspeita dos investigadores de que John e a mãe poderiam estar a esconder informações importantes. John admitiu ter identificado o irmão num vídeo mostrado nas notícias, mas só informou a polícia dias depois de ter visto o vídeo. Os investigadores decidiram então colocar John sob vigilância. Parecia que John rapidamente percebeu que estava a ser observado e pensou que alguém estava a escutar as suas chamadas, embora não fosse o caso. Ele não sabia que os detetives não o estavam a escutar. Então, ele próprio contactou a polícia na noite seguinte,
afirmando que o irmão lhe tinha confessado o crime a ele e à mãe. Joseph afirmou não saber nada sobre as ações do irmão para com a rapariga. O irmão conseguiu persuadi-lo a dizer-lhe onde tinha deixado Carly. Joseph apontou para um local perto da igreja local. Mas quando John e a mãe chegaram lá, ainda não tinham encontrado nada. Como não queriam acreditar até o último momento que o seu parente estava envolvido no crime, decidiram verificar tudo sozinhos antes de contactar os investigadores. No entanto, quando a polícia chegou à igreja, encontraram o corpo de Carly nas árvores próximas. Era óbvio que ela já lá estava há vários dias. Durante as investigações, John forneceu aos investigadores informações que tinha recebido do irmão na sua cela da prisão. Afirmou que Joseph tinha consumido substâncias naquele dia que turvaram a sua memória. Confessou ter raptado a rapariga no seu carro e ter lhe causado danos, de modo que provavelmente já não estava viva. Ao mesmo tempo, os médicos legistas realizaram uma análise detalhada das provas. No Buick, que pertencia ao proprietário da casa onde Joseph morava, encontraram cabelos de Carly e 7 pedaços de tecido que correspondiam ao material da t-shirt que a rapariga usava naquela noite. Além disso, foram encontrados vestígios que, através de análise, foram ligados a Joseph. Estas provas foram suficientes para o acusar do crime. No entanto, embora Joseph Smith tenha feito uma confissão ao irmão e à mãe, ele continuou a afirmar a sua inocência. O caso foi levado a tribunal e o julgamento começou em novembro de 2005, quase 2 anos após o incidente. Durante o julgamento, o réu Joseph Smith não conseguiu ser convencido da sua inocência, pois a sua defesa não apresentou provas convincentes. A acusação, por outro lado, apresentou uma abundância de provas, incluindo vídeos de vigilância, inconsistências no álibi de Joseph, vestígios encontrados no local do crime e o seu conhecimento sobre o paradeiro da vítima, que apontavam para o seu envolvimento no crime. O julgamento foi concluído relativamente rápido e, em 15 de março de 2006, Joseph foi considerado culpado. Foi condenado à prisão perpétua e recebeu uma pena adicional pelo crime contra Carly. Joseph Smith passou 13 anos na prisão, aguardando a execução da sua pena. Em julho de 2017, no entanto, esta pena foi anulada devido a uma nova legislação que exigia um veredito unânime do júri para a imposição de tal pena. No caso de Joseph, apenas 10 dos 12 jurados votaram a favor de tal veredito. Condenado à prisão perpétua, passou os últimos anos da sua vida atrás das grades. Em abril de 2020, o seu caso foi novamente julgado e o tribunal confirmou a sentença original. Joseph morreu, no entanto, em julho de 2021, aos 54 anos, sem ter cumprido a totalidade da sua pena. O mistério sobre o destino de Joseph Smith não se resolveu com a sua morte. Os investigadores que examinaram o seu caso consideraram a possibilidade de ele poder estar envolvido noutros crimes. Após análise cuidadosa, concluíram que Smith estava muito provavelmente ligado a um crime não resolvido de 2000. Até o irmão de Joseph expressou a suspeita de que ele estava envolvido nesse crime. Os investigadores ainda procuram provas que o possam ligar ao caso não resolvido. Em 28 de agosto de 2014, uma jovem chamada Alice Gross saiu de casa para um passeio e desapareceu sem deixar rastro. A sua busca durou mais de 1 mês e foi a maior operação de busca da última década. Centenas de polícias e a análise de gravações de vídeo ajudaram a resolver o mistério. Mas a verdade era muito mais confusa e chocante. Em 14 de fevereiro de 2000, Dia dos Namorados, nasceu na família Gross, em Londres, uma menina, Alice. Passou a sua infância numa atmosfera de amor e carinho, onde cresceu juntamente com a sua irmã mais velha. Desde cedo, Alice mostrou um grande interesse pela arte. Gostava de pintar, tocava violino e piano, e mais tarde começou a compor e a interpretar as suas próprias canções. Além disso, Alice tinha talento para o design de moda. Aos 11 anos, coseu um vestido para o baile da escola. Aos 13 anos,
foram diagnosticados problemas de saúde a Alice. No entanto, nunca desistiu da sua criatividade. Continuou a desenvolver-se como musicista e designer e tinha grandes perspectivas pela frente. Nos últimos dias do verão de 2014, em 28 de agosto, a jovem Alice anunciou à mãe que ia dar um passeio. Durante as férias escolares, ela apreciava a liberdade e passava frequentemente o seu tempo a passear ao longo do pequeno canal e do rio perto da sua casa, situada num subúrbio tranquilo de Londres. Normalmente, percorria uma distância de cerca de 4,5 km. Alice saiu de casa por volta das 3 da tarde e prometeu aos pais que estaria de volta por volta das 6 da noite. Algum tempo depois, no entanto, enviou uma mensagem ao pai a dizer que voltaria para casa em breve. Quando Alice não chegou a casa à hora combinada, os pais ficaram preocupados. Já eram 7 da noite e ela ainda não estava em casa. Tentaram contactá-la, mas o telefone estava desligado, o que os deixou ainda mais inquietos. Como Alice sofria de problemas de saúde, os pais temeram que ela pudesse ter adoecido ou desmaiado devido à sua fraqueza. Em busca de informações sobre o paradeiro da filha, ligaram a vários amigos, mas ninguém tinha visto Alice naquele dia. Finalmente, decidiram não esperar mais e chamaram a polícia. Quando a polícia procurou por Alice, verificaram primeiro os seus caminhos habituais. A família e amigos próximos da família também se juntaram à busca, mas infelizmente não conseguiram encontrar nenhum rastro da rapariga. No entanto, os investigadores conseguiram localizar várias testemunhas, cujos depoimentos ajudaram a esclarecer o caminho que Alice poderia ter tomado. Isto permitiu à polícia concentrar os seus esforços em áreas específicas e verificar as gravações das câmaras de rua nessas áreas, na esperança de capturar momentos da presença da rapariga. Após uma análise cuidadosa do material de vídeo, os investigadores conseguiram localizar Alice rapidamente. Foi vista a caminhar em direção ao Grand Union Canal. Pouco tempo depois, foi vista no bairro de Bradford, a jusante do canal. Foi vista pela última vez pelas câmaras quando atravessava a Ponte Pierce, perto da sua casa, a caminho de casa. A informação sobre a rapariga desaparecida foi rapidamente transmitida pela polícia aos meios de comunicação social e poucas horas após o desaparecimento, a notícia do incidente espalhou-se por toda Londres. Em seguida, os investigadores receberam várias chamadas de pessoas que afirmavam ter visto Alice. No entanto, apesar destes testemunhos, a polícia não conseguiu localizar a rapariga. A análise das imagens das câmaras de rua e dos testemunhos revelou que Alice tinha desaparecido algures no seu caminho habitual para casa. O mistério do desaparecimento de Alice permaneceu por resolver. 3 dias após o seu desaparecimento, a polícia iniciou investigações intensivas, analisando gravações de câmaras de rua na área e vasculhando parques locais e outros locais isolados. Além disso, agentes de patrulha revistaram as casas ao longo da possível rota de Alice e interrogaram os moradores em busca de informações sobre a rapariga. Em 1 de setembro, os familiares da rapariga gravaram um vídeo no qual pediam a Alice que regressasse à casa. Além disso, pediram a todos que soubessem algo sobre o paradeiro de Alice que contactassem urgentemente a polícia. Nessa altura, as investigações consideraram várias versões do que aconteceu. Particularmente preocupante era a possibilidade de um rapto, uma vez que muitos troços do caminho de Alice eram isolados e sem iluminação, o que poderia ter criado as condições para tal incidente. Além disso, sabe-se que tais situações ocorrem em Londres, mesmo no centro da cidade, o que torna esta versão ainda mais provável, especialmente nos subúrbios. A segunda hipótese era que ela tinha saído de casa sozinha. Os pais de Alice temiam que a rapariga pudesse ter tomado essa decisão devido aos seus problemas de saúde. Também não excluíram a possibilidade de Alice ter feito algo a si mesma. No entanto, estas suposições não pareceram suficientemente convincentes à polícia. Aos 14 anos, Alice dificilmente seria capaz de se esconder e permanecer por descobrir, especialmente sem ajuda. E se tivesse tirado a própria vida, provavelmente já teria sido descoberta há muito tempo. O interesse público no caso crescia a cada dia,
e em 3 de setembro, o caso foi entregue a uma unidade especial da Scotland Yard. Embora os investigadores normalmente lidassem com a resolução de crimes, estimaram que as hipóteses de a rapariga regressar à casa eram bastante elevadas. A polícia da Scotland Yard organizou uma operação de busca em grande escala, à qual se juntaram imediatamente numerosos voluntários. Após um apelo comovente da família da rapariga desaparecida transmitido nas notícias, os londrinos procuraram desde o início da manhã até tarde da noite. Já na manhã seguinte, os investigadores relataram a descoberta de uma prova importante: a mochila de Alice. Dentro dela estavam os sapatos que ela usava no dia do seu desaparecimento. A mochila foi encontrada perto da sua casa. Isso permitiu à polícia restringir a área de busca e concentrar-se numa pequena área junto ao canal. Os investigadores consideraram improvável que a rapariga tivesse tirado os sapatos sozinha, deixado-os com a mochila e fugido. Ela não tinha sapatos de substituição consigo, o que tornava a situação ainda mais misteriosa. A Scotland Yard decidiu divulgar todo o material de vídeo de Alice. A mochila da rapariga, onde estavam os sapatos, indicava uma possível ameaça séria à sua segurança. A principal hipótese da investigação continuou a ser um rapto, embora outras versões não fossem excluídas. Os investigadores usaram todos os meios disponíveis para a encontrar. Assumiu-se que a divulgação do material de vídeo atrairia atenção pública adicional, o que poderia ajudar alguém a lembrar-se de detalhes importantes do ocorrido. Além disso, várias centenas de funcionários de diferentes autoridades participaram na busca, de modo que um total de 600 pessoas trabalharam no caso. Assim, esta investigação foi a maior desde 2005 em termos do número de polícias envolvidos. Várias equipas da polícia participaram nas investigações. Algumas procuravam vestígios de Alice na área, outras analisavam as gravações de centenas de câmaras de vigilância que poderiam mostrar a rapariga desaparecida. A Scotland Yard foi ainda mais longe e prometeu uma recompensa de 20 mil libras esterlinas por informações que pudessem ajudar a encontrar Alice. Embora o telemóvel da rapariga não pudesse ser localizado, a polícia pediu ao operador de telemóvel informações sobre onde o telemóvel tinha estado ativo pela última vez. O operador indicou que Alice tinha enviado uma mensagem ao pai do local onde a sua mochila foi encontrada mais tarde. Isto levou os investigadores a concentrar os seus esforços nessa área. Decidiu-se revistar minuciosamente uma área de vários quilômetros quadrados. Cada pedaço de terra e cada corpo de água foi revistado manualmente. Em busca de pistas, a polícia também investigou o fundo de rios e canais. 2 dias após a descoberta da mochila, foi anunciado que a polícia tinha detido um homem de 25 anos suspeito de ter feito algo a Alice. Outro homem foi preso no dia seguinte, mas os detalhes desta prisão não foram divulgados até que todas as circunstâncias fossem esclarecidas. No entanto, ambos os suspeitos foram libertados em breve. A Scotland Yard declarou que não podia confirmar que estas pessoas estivessem envolvidas no desaparecimento da rapariga. Passou mais de uma semana sem que houvesse progressos nas investigações. Só em 16 de setembro é que a polícia emitiu um novo comunicado. Anunciou que estava à procura de um homem de 41 anos chamado Arnis Zajkalns, em ligação com o desaparecimento de Alice. Este homem tinha vindo da Letônia para a Inglaterra há 7 anos, tinha se estabelecido na área e trabalhava como empreiteiro. A Scotland Yard interessou-se por ele por 2 razões que aparentemente não tinham nada a ver uma com a outra. Primeiro, os colegas de Arnis comunicaram o seu desaparecimento à polícia em 3 de setembro. O homem não apareceu no trabalho, não atendeu o telefone e também não foi encontrado em casa. Segundo, os investigadores descobriram que o caminho de Zajkalns da sua casa para o trabalho correspondia aproximadamente ao caminho que a rapariga tinha feito no dia do seu desaparecimento. Na investigação do desaparecimento da rapariga Alice, um vídeo da câmara de vigilância desempenhou um papel importante. Mostrava um homem de meia idade numa bicicleta a seguir Alice pela ponte. Este homem, Zajkalns,
Foi mais tarde filmado por outra câmera, mas entre estes dois pontos passou quase 1 hora, em vez dos esperados poucos minutos. Isto levantou questões à polícia. Onde é que ele tinha passado essa hora num trajeto tão curto? A polícia investigou a área e concluiu que Zajkauns não poderia ter escolhido um caminho mais longo, pois não existia nenhum. Rapidamente se constatou que o homem estava molhado quando saiu da linha de visão da primeira câmara. Outra suspeita surgiu do facto de este local coincidir com o último paradeiro conhecido de Alice. Os investigadores continuaram a analisar as câmaras e viram Zajkauns a regressar à mesma área com a sua bicicleta 2 horas depois e a partir 50 minutos mais tarde. Ao fazê-lo, evitou a câmara na ponte, o que sugere que estava num ponto cego da vigilância. Já usava roupa diferente. 1 hora depois, foi visto a comprar cerveja numa loja local. Na manhã e na noite seguintes, a situação repetiu-se. Zajkauns apareceu novamente na mesma área. Finalmente, os factos recolhidos foram suficientes para obter um mandado de busca para a casa de Zajkauns. O comportamento imprevisível do homem, a discrepância entre os tempos de passagem das câmaras e a mudança de roupa deram origem a investigações adicionais sobre a sua possível ligação ao desaparecimento de Alice. A história de Arnis Zajkauns, que vivia em Inglaterra com a sua companheira e 2 filhas em comum, gerou discussões acaloradas. A sua companheira ficou surpreendida com a falta de qualquer informação sobre o paradeiro de Zajkauns quando ele foi suspeito do crime contra a rapariga. Ela afirmou a sua inocência e descreveu-o como um pai amoroso e um homem atencioso. No entanto, quando a Scotland Yard começou a investigar o seu passado, deparou-se com informações chocantes. Aos 38 anos, ele tinha assassinado a sua esposa na Letônia e enterrado o corpo dela na floresta. Por este ato, cumpriu 7 anos de prisão e depois mudou-se para a Inglaterra, onde os seus crimes anteriores eram desconhecidos. Durante a busca à sua casa, a polícia encontrou um terreno recentemente remexido, mas nenhuma prova. No entanto, na cave esperava uma pista importante, uma parte partida de um iPhone 4S branco, que poderia corresponder ao telemóvel da desaparecida Alice. Além disso, uma análise ao computador de Zajkauns revelou que ele tinha procurado informações sobre a desaparecida Alice alguns dias após o seu desaparecimento. Todos estes factos levaram a uma busca a nível da UE por Zajkauns, pois temia-se que ele pudesse ter fugido para a Letônia ou para outro país europeu. No entanto, não foi encontrado nenhum rastro de Zajkauns. 1 mês após o desaparecimento de Alice, a polícia deu uma triste notícia. Num rio não muito longe do local onde tinha sido vista pela última vez, foram encontrados restos mortais humanos. 1 mês após o desaparecimento de Alice Gross, polícias encontraram um corpo, que mais tarde foi identificado como sendo o de Alice. O corpo foi encontrado no local onde ela desapareceu, debaixo de água. Uma investigação revelou que a rapariga foi morta violentamente. Entre as circunstâncias invulgares está o facto de o corpo estar embrulhado em sacos e amarrado a um tronco de árvore maciço. Além disso, ao lado do corpo foi encontrada uma estrutura feita de uma roda de bicicleta e tijolos, que obviamente servia para impedir o corpo de emergir. A polícia constatou que o corpo usava poucas peças de roupa. No local do crime, onde Alice foi encontrada sem sinais de vida, os investigadores notaram sacos semelhantes aos usados na obra de Zajkauns. Após esta descoberta, a polícia e a Interpol começaram a investigar Zajkauns, mas era como se ele tivesse desaparecido sem deixar um único rastro. Isto continuou até o início de outubro. Nessa altura, a apenas 1 quilômetro do local do crime de Alice, foi encontrado o corpo de um homem desconhecido pendurado numa árvore num parque. Esta descoberta desencadeou uma nova ronda de investigações, pois os investigadores tentavam perceber como os 2 eventos poderiam estar relacionados. O corpo de Arnis Zajkauns, desaparecido a 3 de setembro, foi encontrado num local isolado e de difícil acesso.
O incidente manteve os investigadores da Scotland Yard em suspense durante muito tempo, pois consideraram uma possível fuga para a Europa. Um mês depois, no entanto, ficou claro que ele nunca tinha saído do país. A descoberta do corpo foi uma notícia chocante, pois até então ninguém tinha pensado que Zaj Counts pudesse ter tirado a própria vida no dia do seu desaparecimento. Peritos médicos determinaram que a causa da morte foi suicídio. O facto de o corpo não ter sido encontrado durante tanto tempo também não foi surpreendente, pois Zaj Counts escolheu para o seu último esconderijo um local muito difícil de encontrar, especialmente porque os investigadores só tinham o ADN do anel do falecido. Na investigação do crime da jovem Alice, os investigadores depararam-se com provas importantes. Não muito longe do local onde o corpo foi encontrado, a polícia encontrou uma ponta de cigarro. Este objeto foi enviado para análise a um laboratório, onde os peritos conseguiram extrair ADN do filtro, que se revelou idêntico às amostras encontradas no corpo da vítima. No entanto, os peritos não conseguiram determinar o autor do crime com certeza absoluta devido ao efeito da água no corpo. No decurso das investigações, a polícia descobriu outro aspecto chocante do caso. Descobriram que Zaj Counts, que se tinha mudado para a Inglaterra há 2 anos, já tinha assediado uma rapariga de 14 anos perto do local onde o corpo de Alice foi encontrado. Este incidente terminou com a prisão do homem por tentativa de assédio, mas a sua vítima sobreviveu. O ADN de Zaj Counts também foi encontrado na mochila e nos sapatos da vítima, o que levantou a suspeita de que ele estava envolvido no crime. Nesta história, que ocorreu em 28 de agosto, Zaj Counts, um homem adulto, esteve envolvido num crime grave. Num troço isolado do percurso, onde Alice, uma jovem, caminhava sozinha, ele atacou-a. A situação rapidamente tomou um rumo trágico. Zaj Counts cometeu o crime contra Alice e depois tentou apagar os seus rastros, regressando repetidamente ao local da tragédia. O extraordinário nesta história é que Zaj Counts, embora detido pela polícia, não foi punido porque o incidente anterior não foi formalmente denunciado. Esta informação só veio à tona depois de o corpo de Zaj Counts ter sido encontrado no parque. Este caso levantou muitas questões sobre a justiça e o trabalho policial, especialmente porque os detalhes do crime só vieram à tona gradualmente e a polícia levou algum tempo a reconstruir todo o quadro do incidente. O evento deixou muitos mistérios e agora só podemos especular sobre a verdade completa, que infelizmente permanecerá por resolver. A história da tragédia de Alice e as suas consequências dão aso a uma profunda reflexão. O suicídio do autor do crime após o ato cometido deixa espaço para pensar num despertar da consciência? Esta é uma questão que se coloca sob diferentes perspectivas. Os pais de Alice, confrontados com uma perda indescritível, expressaram uma profunda amargura em relação à atuação das autoridades. Não conseguiam entender como as autoridades não tinham conseguido verificar o passado criminal de Zaj Counts antes da sua entrada no país. Durante anos, lutaram para convencer o governo a introduzir controlos mais rigorosos para os imigrantes. Infelizmente, apesar dos seus esforços, nunca foram feitas alterações políticas sérias. O evento, que causou uma ampla indignação pública, ocorreu 1 mês após a descoberta do corpo de Arnis Zaj Counts. No centro das atenções estava um perito médico envolvido nas investigações. Ele perdeu negligentemente documentos do caso num comboio, que continham 30 páginas de informações confidenciais sobre o crime, incluindo dados médicos e factos não publicados. Os pais de Alice, os meios de comunicação social e o público expressaram indignação com a atuação da polícia, criticando-a por não ter conseguido proteger material importante. A pasta com os documentos, no entanto, nunca foi encontrada. Apesar disso, ninguém tinha a intenção de processar criminalmente o autor falecido. Nas audiências judiciais, os jurados confirmaram o facto óbvio. Alice foi vítima de homicídio e a sua morte não foi um acidente. No entanto,
As investigações depararam-se com sérias dificuldades. Embora tivessem sido recolhidas provas circunstanciais contra os acusados, estas poderiam não ser suficientes para proferir uma sentença segura. Os investigadores estavam cientes de que, mesmo que o principal suspeito ainda estivesse vivo, as provas não seriam suficientes para o condenar. Estes eventos foram os precursores de uma grande cerimônia memorial que teve lugar em 23 de outubro. Nesse dia, 1.000 pessoas compareceram ao memorial para honrar a memória de Alice. No final do evento, uma canção escrita e cantada pela própria Alice foi exibida num grande ecrã. Assim, o processo tornou-se uma questão mais formal, pois não desempenhou um papel importante na busca da verdade sobre a morte da rapariga.